vencer, triunfará, nosso Deus fará. De passar, o meu Deus é forte, irá me ajudar. Com Ele sou mais eu sou de Deus. O que o homem pode me fazer? O inimigo não vou temer. Ao lado do meu Senhor, não sinto mais solidão. Eu me lanço nos braços eternos, aos cuidados de um Pai de amor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei, seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei, seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Oh, 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 eu sou de Deus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Oh, 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 eu sou de Deus. La la la. Essa é uma das... Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui novamente trazendo a palavra de Deus para você nesta segunda-feira, 19 de outubro, irmãos. Como estão voando os dias, como estão passando rápido, né? E nós estamos aí para trazer a palavra, para ensinar a você que você tem que dar a devida atenção à voz de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você dá atenção à palavra de Deus, quando você ouve Deus falando no teu coração, você pode até mesmo prever situações, como foi aqui no domingo. O Senhor trouxe uma palavra cujo problema estava sendo grande na vida de algumas pessoas. E, como dizem por aí, fala Jesus. Jesus, ele fala com toda certeza. Amém? Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na providência divina, nós cremos na Tua palavra que vem e nos alerta quando nós estamos errados, quando nós estamos certos, quando nós estamos provavelmente caindo numa cilada. O Senhor é o socorro bem presente. Deus é louvado por suas realizações ao longo de todos os anos em nossa vida, e devemos sempre lembrar que Ele é rochedo e não pode ser movido por quem queira ferir-nos. Fortaleza, escudo, força, alto refúgio é o nosso Senhor, o nosso Deus, e nós agradecemos e nós te louvamos, Pai, e oramos por todas as situações que estão acontecendo, pela política, meu Pai, que estamos aí orando, apresentando diante de Ti, o André Soares e também o filho do pastor Jaime, o Júnior, Jaime Júnior, em Guarulhos. Senhor, manifesta-te por cada pessoa, cada um que está hoje, Senhor, lidando para se levantar e lutar em favor da obra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, aquela mulher que eu vi lá na frente do banco outro dia e que eu falei contigo, meu Pai, que ela buscava pela Tua presença, que ela queria ser liberta e nunca conseguiu ser liberta, e hoje a situação dela é bem mais séria do que estava antes. Deus, manifesta-te no poder sobre a vida daquela mulher, naquilo que o Senhor tem de melhor na sua vida, meu Pai. Liberta, nós oramos, nós clamamos, Senhor, porque já repreendi, já amaldiçoei o mal na vida daquela mulher muitas vezes, mas ela não teve força, meu Pai, para se levantar, ela não teve força para persistir, e agora, Senhor, parece que a segunda casa é pior do que a primeira. Quem não dá ouvidos à palavra de Deus, não adianta muito a oração, porque se não se arrepender e não buscar o Senhor, não chega à salvação. Pai, misericórdia por tantos outros que estão passando, em nome de Jesus Cristo, esses males têm que cair, têm que ser desfeitos e anulados. O mundo está sofrendo com os seus males, guerras, injustiças, preconceitos, doenças. Maldita Covid, nós te amaldiçoamos e lançamos fora dos filhos de Deus, em o nome de Jesus Cristo, e que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, obrigado por todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Pois bem, nós vamos agora rapidinho assistir aí um testemunho da novela da vida real e depois retornamos aqui com a mensagem em nome de Jesus. Fiquem com a novela da vida real. Foi há 7 anos que minha mãe começou a buscar a Deus, porque ela via que na minha casa as coisas não iam bem. Nossa vida era drogas e álcool, festas do mundo. Ele tem um temperamento muito forte. Ficava com os amigos, sempre juntos. Me deixava sozinha e muitas vezes brigávamos por isso. Porque ele queria continuar a ter a sua liberdade. No começo, eu tinha amizades que eram do narcotráfico e através delas foi que eu entrei nesse mundo. Eu tinha uma imagem de escultura na qual eu confiava que era algo que me protegia. Então, digamos que eu
me senti impune. Um dia, quando eu estava saindo para as lutas, numa caminhonete carregada com 50 quilos de cocaína, a polícia me pegou. Fomos presos, eu e meu irmão. Foi um momento difícil, porque eu estava grávida. Eu estive preso durante 3 anos. E nessa prisão, eu conheci Jesus. E me arrependi do que eu fiz. Quando ele estava preso, ele me pediu perdão por tudo o que ele tinha feito. Depois de alguns meses, uma pessoa chegou e me deu uma Bíblia. Comecei a lê-la e comecei a ver alguma coisa diferente. Então eu disse a Deus: Senhor, se o Senhor verdadeiramente existe, me tira desse lugar, porque eu não aguento. Ele me tirou dali. A mãe de Juan Carlos paga a fiança e ele é solto. O casal se muda para Buenos Aires e conhece o programa Show de la Fé. Conhecemos o Show da Fé e dissemos, vamos. Então viemos e foi assim que começamos a vir. E ele chegou na igreja, encontrou os pastores, os obreiros, e ele começou a entender que a melhor maneira dele não voltar para aquela vida que ele estava fazendo de tudo para escapar era chegar e buscar em Deus essa força. O pastor Lucas nos recebeu e nos deu uma palavra do Salmo 23. E eu me agarrei a ela como se fosse a última coisa que eu tinha na vida. E eu comecei a ver uma mudança sincera nele. Ele estava mais calmo, mais amoroso. Senti essa segurança em Deus de que Ele estava comigo. A libertação do Juan foi muito rápida. Foi como que se ele chegasse e encontrasse aquela parte que faltava, né? Comecei a ver como Deus era real e foi Ele que me orientou a ver essa mudança. Foi o que me fez ver como era incrível. E quando saí da prisão, foi Ele quem me convidou a ir à igreja. Então comecei a congregar, comecei a ir às reuniões e foi então que entendi o poder de Deus. Comecei um propósito de pedir um emprego a Deus. Recebi um telefonema que me disseram que tinha um trabalho para mim numa empresa que seria a maior companhia da Argentina. Algo impensado para qualquer pessoa, porque eles olham teus antecedentes, olham para a tua capacidade, se você tem estudo, se você fez faculdade. E o meu irmão não tinha nada disso, mas Deus fez na hora. Fiquei assustado com isso, porque não é fácil arrumar um trabalho assim. Agora poderei estudar e estou estudando e trabalhando ao mesmo tempo, porque tenho bolsa na universidade. Assim que ele chegou, já se integrou na igreja, está servindo a Deus, é obreiro. Hoje o meu pai congrega junto com a minha mãe, com os meus irmãos, em uma igreja. Somos felizes. Ele deixou as bebidas, deixou a violência, porque ele também era um homem muito violento. Agora ele é um homem pacífico, um homem que sabe esperar, um homem saudável, um homem que nasceu de novo. Nosso casamento se consolidou cada vez mais e Deus está nos abençoando através da obediência que nós temos por Ele e nós conseguimos ter o nosso carro. Vão nos entregar agora nosso apartamento. Temos tudo e minha esposa, ela é colaboradora, é patrocinadora. Deus nos abençoou muito para que nós possamos nos dedicar à obra. E hoje vivemos bem com os nossos filhos, ensinando a eles cada dia mais e também nos fortalecendo a nós e buscando mais de Deus, porque é o que é importante. Sou mais do que agradecida. Pois então, estamos aqui de volta
E vamos falar agora da palavra de Deus, né? Dê a devida atenção à voz de Deus. Salmos 29, versículo 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Pois é, a voz do Senhor é poderosa, e quando ela ecoa no mundo, ela é cheia de majestade, é cheia de poder, é cheia de grandeza, ela é realeza, ela se manifesta conforme aquilo que o Senhor tem a operar. Então, nós precisamos estar ligados na palavra de Deus, sempre ouvindo, porque a fé, pelo que entendemos que Deus criou o mundo, é a fé na revelação divinamente inspirada. Como, por exemplo, em Gênesis 1, lá está escrito o poder de Deus Criador para que nós possamos usar da mesma autoridade que Ele usou, pela palavra que nós conhecemos hoje como o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra da vida. No Gênesis capítulo 1, nós vemos todo momento ali o Senhor mostrando a sua majestade, o seu poder naquilo em que Ele determinou para que se criasse, para que passasse a existir e o homem pudesse fazer parte de tudo quanto o Senhor preparou. Então, no Gênesis está a história da criação. E a história da criação, né, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pois é, a majestade de Deus, ela se manifesta através da palavra, a palavra que o Senhor disse desde o princípio. E disse Deus, Deus falou. Se você não falar as palavras de Deus, se você não crer naquilo que Deus tem preparado, nada do que você disser há de acontecer, porque Jesus, pelo poder, pela a voz do Senhor, com a sua majestade, Ele disse: haja luz. A luz aconteceu na nossa vida, meus irmãos. A luz é Jesus Cristo, e ela veio para nos dar vida e vida em abundância. Constantemente falamos a respeito disso, e aqui eu falo: é bom ouvir a voz de Deus, é muito agradável ouvir a voz de Deus. Domingo aqui nós falamos a respeito do Salmo 18, capítulos 1 até o 3, nós falamos a respeito disso daí, e o que o Espírito Santo trouxe na palavra veio revelar situações que estavam acontecendo na vida de pessoas que estão dentro da nossa casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor em relação a todas estas coisas que estão acontecendo, porque Deus, Ele te conhece, Deus, Ele sabe da sua necessidade. Em Hebreus 11:1 Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas muito melhor é atender à fé. É muito melhor atender à voz de Deus, porque com ela nós vamos ter a fé necessária para poder realizar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações é esta: uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva à justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo a promessa de Deus e que rejeita o espírito deste presente mundo, o espírito maligno que jaz sobre este mundo, em nome de Jesus Cristo, aquele que sofre por amor a Deus e que não olha para trás, é vencedor em toda obra que se levanta contra ele. Isso que nós temos que lembrar: o Senhor é o nosso escudo, nossa fortaleza, nosso rochedo, nossa força da salvação. É o símbolo
da majestade de Deus. Então, nós precisamos seguir adiante. Foi por meio dela que o Altíssimo ordenou que tudo fosse criado, da palavra. Em Hebreus 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o que você vê hoje no mundo inteiro, e muitas coisas nós nem vemos, ficamos sabendo da descoberta dessas coisas, às vezes através da televisão, de uma reportagem, de um programa que vai em busca de coisas desconhecidas para os nossos olhos, porém criados desde o princípio pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz: tende fé do tipo de Deus. Você precisa ter a mesma fé que Deus mostrou quando Ele disse: haja o sol e a lua, hajam as estrelas. Ele disse pelo pronunciar da palavra dele, pois você tem que aprender a profetizar sobre a tua vida, que haja paz dentro da minha casa, que haja conhecimento no meu coração, sabedoria, discernimento, que haja harmonia no meu lar, na minha família, com os meus amigos, no meu emprego, que haja prosperidade em tudo quanto eu tocar, porque o Senhor abençoou as minhas mãos. O Senhor disse que onde eu colocasse a planta dos meus pés, ali eu tomaria posse daquilo. Então, o Senhor, Ele já deu todas as direções para nós. Atenta para a voz de Deus. Deus está dizendo: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e você pode todas as coisas por aquele que te amou, aquele que deu a vida por você. Então foi por meio da palavra, pela fé, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito, não foi feito do que é aparente. Não existia nada, e o Senhor disse: haja, e aconteceu. Então determine, para que aconteça na tua vida. Você está passando um momento de desespero, um momento de desalento, a tua vida está cheia de miséria, de problemas que estão acontecendo aí. Determine, faça acontecer, do nada, faça com que venha, alegra o teu coração na presença do Senhor, louva, bendigue ao Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente. Que o teu coração comece a se alegrar em todas as coisas que estão diante de ti. E você diz: mas como que eu vou me alegrar, pastor, se eu estou passando por tantas situações assim e assado? Pois é, alegre-se no Senhor. Não olhe para as evidências, não olhe para as coisas que estão aí diante dos teus olhos, porque elas não podem realizar nada, somente pela profecia, na fé, na palavra de Deus. Faça acontecer, do nada, faça com que se manifeste na tua vida a graça e a beleza da majestade de Deus, e então você terá realizações. Mas você precisa seguir o caminho, seguir os passos do Senhor. Você precisa ser sincero, mas não aquele sincero que vem buscar somente vem apenas por um objetivo. Só é sincero porque deseja um objetivo. É falso na verdade, mas a sinceridade que quebranta o coração, a sinceridade que leva a pessoa a se subjugar diante do Senhor, ali se humilhar, para fazer o que o Senhor tem ordenado. Na criação o Senhor ordenava e tudo era feito, passo a passo, tudo foi criado pela palavra de Deus. Está lá no Gênesis capítulo 1. Então, se você ler, você vai entender o que eu estou falando. O Senhor, tudo Ele fez, tudo Ele criou. E a Bíblia não discute o tema de evolução. Não discute o tema da evolução, mas aquilo, pelo contrário, seu parecer afirma o que Deus estava desejando que acontecesse naquele tempo. Então, Ele desejava que o mundo se criasse, e Ele disse que o mundo se criasse.
que a terra se formasse de tal maneira que fosse possível o homem sobreviver sobre ela. Mas hoje o homem está destruindo a terra. Ele está destruindo com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus atos, em determinados lugares. A terra está ficando feito um queijo suíço cheio de buracos, porque toda a riqueza da terra o homem está consumindo e não tem como repor ali aquilo que foi criado pela palavra de Deus. Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e nós devemos buscar. João 17:17, santifica, Senhor, esse povo, santifica pela tua palavra, pela tua verdade, traz a misericórdia sobre esse povo, abre os olhos, abre o entendimento. Nós precisamos orar, nós precisamos abençoar a vida dessas pessoas. Um pastor que estava reclamando, murmurando, porque 10 anos ele esteve trabalhando em uma determinada igreja e ele só viu coisa ruim na vida dele, só viu coisa que o entristeceu, ele sofreu, ele foi prejudicado. Na verdade, essa pessoa ela nunca teve um chamado, digamos assim, para suportar todos os problemas que estão aí. Nós temos problemas no mundo. Quando eu era do mundo eu tinha um monte de problemas. E hoje, porque eu estou na presença de Deus, que eu trabalho o tempo todo o meu tempo eu dedico à obra do Senhor, naquilo que é necessário. Agora eu vou ficar resmungando porque não tenho tempo para isso ou para aquilo. Falta, às vezes sim, mas o Senhor Ele nos consola. Você só tem apenas que olhar para frente, seguir adiante e crer naquilo que Deus disse. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te carrego pela destra da minha justiça. Isso é tudo que importa. Não importam outras coisas, porque nós vamos morrer e não vamos levar nada desse mundo. Então nós temos que orar por esse povo. Santifica-os, Senhor, na tua verdade. A tua verdade é a palavra, a palavra nada mais do que a palavra, que é que vai trazer vida. E isso significa tornar-se santo, separado. Jesus ora na noite da véspera da sua crucificação. Veja bem, lembrando aqui, Jesus ele viveu 33 anos sobre esta terra. Em algum lugar nós vemos falar que Jesus foi se divertir, descansar a sua mente, descansar o seu corpo, ir para uma festa, uma balada, sem algum propósito. Sem algum propósito. Jesus, ele descansou. Jesus, ele foi a festas. E tudo isso ele fez para a honra e glória do próprio Deus. Ele não deixou de cumprir aquilo que Deus ordenou. Nós não. O ser humano ele quer se divertir, o ser humano quer sair às ruas, o ser humano quer ver isso, quer ver aquilo, quer ir para a praia, quer ir para uma festa, quer ir para uma balada. O ser humano ele se distrai com qualquer coisa, menos com a palavra de Deus. Mas que distração que tem na palavra de Deus? Tem vida. A palavra de Deus tem me dado vida, tem me mantido vivo. Quando as coisas ficam mais difíceis, quando as coisas ficam mais complicadas, é no Senhor que eu encontro o meu conforto. É nele, e você também tem que sentir isso, meu irmão, minha irmã. A santificação vem pela dedicação à verdade revelada pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, que é tanto a palavra viva de Deus como a palavra escrita de Deus. Na Bíblia você encontra
a palavra de Deus, a palavra escrita, que a própria Bíblia diz que a letra mata. Quem não tem entendimento, quem não tem sabedoria, vai encontrar a morte, porque não descobre os segredos do Senhor na palavra. Quem o busca, de nada tem falta. Pois só assim estaremos próximos de Deus, vivendo para Ele e para que sejamos semelhantes a Ele. Nós temos que dar valor àquilo que nós estamos preparando para o nosso futuro. Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, passando por um momento, tropeçamos lá no início e o Senhor nos deu a oportunidade de voltarmos ao lar celestial. Agora temos que cumprir aqui, mas não, cada um quer fazer da sua forma, do seu jeito, cada um quer viver segundo os seus próprios propósitos. Ninguém se preocupa com aquele que está necessitado, com o doente, com o perdido, com o órfão, com a viúva, como a própria Bíblia diz. Mas nós estamos preparando um caminho que nos leva para o céu. Não há, nem haverá voz alguma que chegue perto do Senhor, se não conhecer a verdade da palavra. A verdade é soberana em tudo, é meiga, educada, gostosa de ser ouvida. Escutar a palavra do Senhor nos faz um bem muito grande, mas uma vez que a ouvimos e não a aguardamos, temos um grande prejuízo, pois ela nos é dada para cumprirmos o desejo divino e tem em si a autoridade necessária para fazer o que foi dito. Então as pessoas se assustam, vem uma pequena doença, uma dorzinha de cabeça, alguma coisa, e já não consegue mandar embora. Por quê? Porque o coração não está firme na palavra. Domingo, uma senhora chegou aqui e disse que ela estava com muita dor na testa, estava doendo demais. Eu não fiz nada que não fosse apenas colocar a mão na cabeça dela e falar: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Quando começou o culto, perguntei: e a dor, irmã? Ela sumiu. A bênção é maior do que qualquer maldição. Você não consegue abençoar alguém. Ou se abençoa, você não vê fruto. Então precisa se alimentar da palavra, ter ciência, ter certeza de que o que você diz vai acontecer. Porque Deus, Ele não falhou quando Ele ordenou que o mundo existisse. Quando Ele fez separação entre as águas dos céus e as águas da terra, Ele disse: haja separação entre as águas dos céus e as águas da terra. Poxa, é difícil, né? Pois é. Isso foi na criação do mundo. Nós vemos quando o sol e a lua pararam numa batalha, onde era necessário ter tempo para terminar aquela batalha, porque senão haveria perda de vidas ali. E aquele que estava na direção do trabalho de Deus, ele disse: sol pare, lua pare, e parou. Quando o rei estava doente, que recebeu notícia de que haveria de morrer, ele se arrependeu ali dos erros dele, chorou, e o profeta disse que ele teria mais tempo na vida dele, e ele pediu um sinal, o tempo parou ali mais ainda. Nós não precisamos pedir sinal nenhum a Deus, não precisamos duvidar que Deus fará, porque Deus não é homem para que minta. Ele fará acontecer na tua vida. A palavra é a resposta do Senhor para a nossa vida, e ouvi-la é provar o grande amor do Pai. Então, é como se eu estivesse faminto, doendo, minha barriga está doendo, estou com fome, estou com sede, eu não aguento, não vou me aguentar em pé. E então ouvimos a palavra de Deus e ela nos sustenta. Como o missionário tem falado por várias vezes nesses dias aí.
O povo, quando estava lá no Egito e saiu para o deserto, ficou 40 anos vagando pelo deserto, nem sede eles tiveram, porque não tinha água para beber, e o Senhor os alimentou. Eu te ajudo, eu te sustento. Então, com a justiça dele, a palavra, a verdade estando em nós, ele nos sustenta, ele nos alimenta, ele nos leva pelo deserto, por qualquer lugar onde nós estivermos. Então, o segredo para recebermos qualquer bênção é crer no que nos é dito. Por outro lado, deixar de atender ao que o Todo-Poderoso nos fala, fará com que percamos o que nos foi prometido. Então, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Salmo 106, versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. O homem é bem assim. Ele começa a caminhar com Deus, vê as coisas todas ali acontecendo, se realizando, e está tudo bem, está tudo tranquilo, e esquece das obras que o Senhor fez em suas vidas. E então as coisas começam a se complicar. A voz do Senhor é poderosa e tem a autoridade para realizar o que foi prometido. Sendo assim, nenhuma força do inferno poderá impedir o agir de Deus. Você pode perder todas as coisas. Você pode se enrolar de todas as formas. Mas o cumprir da palavra de Deus acontecerá. Mas aí eu falo uma coisa. O agir de Deus, o cumprir da palavra dele. Você já leu a Bíblia inteira? Você já percebeu, entendeu o que Deus fala? Que se você andar no pecado, você morrerá. Se você andar na presença dele, você terá salvação. Pois é, a palavra de Deus se cumprirá. Como é que você tem andado com o Senhor? Após ouvi-lo, basta cumprir as condições da sua palavra, a fim de que a operação divina se cumpra. É tudo o que você precisa. Lá em 2 Coríntios 2,14, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, louvado seja Deus, que nos amou primeiro, que nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você está com dúvidas? Você não quer saber? Tá aí, tem 3 situações para você se analisar. É para você analisar a si mesmo. Nas 2 últimas, chegue diante de Deus, peça perdão, se arrependa e comece a ver a justiça de Deus cumprindo-se na sua vida. Dê atenção à voz de Deus. Na primeira situação, você está na presença de Deus, louve-o, bendiga-o. Ou em todas as 3 situações, faça o mesmo, bendizendo, louvando, engrandecendo o nome dele, porque ele é escudo. Quer que sejamos todos muito fortes. E o escudo, o que ele faz? Ele fica entre nós e a ameaça. Deus está entre você e aquilo que está te ameaçando. Aquilo que quer te impedir da vitória. Aquilo que está sendo lançado contra você. Ele é o escudo bem presente ali naquele momento. E ele se manifesta em todo lugar. O Senhor é o escudo. Né? Então, nós precisamos ser fortes. Porque é o que o Senhor deseja que nós sejamos. Fortes. Muito fortes. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam isso? Foi aqui assim meio rapidinho assim, né? Foi diferente, nem
realmente eu falei exatamente o que eu queria falar, o que eu coloquei aqui no meu rascunho. Nem exatamente, foi a direção de Deus para você hoje, foi a direção de Deus. Dê atenção à voz de Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos aí falar de algo que Deus nos ordenou a fazer. Trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Parece que foi ontem que eu estava falando a respeito dessa necessidade. O mês passado, nesse período, eu estava falando dessa mesma forma. Irmãos, estamos necessitados da tua presença, em o nome de Jesus Cristo. Então cumpra com o seu compromisso com Deus, em nome de Jesus. Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. Você coloca ali os seus dízimos e as suas ofertas. Na conta corrente 29315, dígito 6, você põe o patrocinador ali, se deposita o patrocinador. Banco do Brasil, agência 04723, conta corrente 56098,7, dízimos e ofertas, conta 621200, dízimo, patrocinador ali. No Itaú, agência 0406, conta corrente 42717, dígito 9. Você deposita ali os seus dízimos e as suas ofertas. Na mesma conta, você deposita, faz um segundo depósito para os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Na Caixa Econômica Federal, você tem a agência 0221 para depositar. Na operação 003, conta corrente 772627, dígito 5, dízimos e ofertas. E você pode fazer também uma doação para o Show da Fé ali no convênio, na Caixa Econômica ou na lotérica, 3091-2065 é o número do convênio. No Santander, você tem a conta corrente 13002392, dígito 4, para dízimos e ofertas. E tem a conta corrente 13000215 para o patrocinador. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Ele está falando, dê a devida atenção à voz de Deus. O que Deus falou no teu coração, cumpra. Cumpra, não fique esperando para cumprir voto, não. Não fique esperando para fazer aquilo que você ofereceu diante de Deus. Está nas tuas mãos, não detenha em dar a quem é devido aquilo, em nome de Jesus Cristo. O Senhor fala na palavra dele. Não espere para amanhã. Faça. Você pode fazer os depósitos, tanto para o patrocinador como para os dízimos e as ofertas, e mandar para mim a fotografia do seu depósito, como eu expliquei aqui de manhã, a posição do seu celular, assim, bem acima do seu depósito, você fotografa, bem centralizado, e manda no zap aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus na Vila Industrial. O número é 94572-1916. Amém? Você entendeu tudo aí, meu irmão? Não deixe de cumprir, não deixe de ouvir, não deixe de atender, de dar atenção à voz de Deus. Deus ordenou, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos nos apresentar diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, o Senhor seja louvado por todas as suas realizações. Tudo quanto o Senhor fez em nossa vida durante todos esses anos até o dia de hoje, seja louvado e bendito o teu nome por todo o poder e por toda a majestade que há, Senhor, porque o Senhor é cheio de majestade, de poder, de glórias, e assim seja sobre cada povo, onde o Senhor ordena e é ouvido as tuas ordens, Pai, em nome de Jesus Cristo. O inimigo tem se levantado, tem dividido a igreja, tem colocado pessoas para pastorear, pessoas que às vezes se perdem
e não têm o entendimento de que o que nós fazemos por amor à obra do Senhor, e não estamos fazendo como se trabalhássemos numa empresa no mundo, onde tem férias, 13º, onde tem todo tipo de descanso, todo tipo de benefícios, como chamam no mundo. Nós trabalhamos para o nosso Deus, e o Senhor Deus, Ele diz que trabalha até hoje. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, Ele não se cansa, Ele não para, Ele descansou apenas no dia em que Ele deixou como de propósito para que nós estivéssemos em descanso na presença dEle. Mas o homem, mesmo tirou esse descanso. O homem trabalha no domingo, trabalha no sábado, trabalha todos os dias, trabalha à noite. O homem não para por causa da sua ganância financeira, por causa da sua necessidade. Ele tem que trabalhar para suprir os alimentos dentro de casa, as suas necessidades, e nem prestou atenção que Deus é quem sustenta, é Deus quem dá o sustento, é Deus quem ajuda, é Deus quem socorre em todos os momentos. Então, Pai, eu digo sobre a vida desse povo: venha o teu conhecimento, Pai, venha a tua sabedoria, venha, Senhor, o discernimento de espírito sobre a vida desse povo que está perdido, correndo atrás do dinheiro, quando o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que disse que segundo as tuas riquezas haveria de suprir cada uma das nossas necessidades. Nós não correremos atrás de bênção, mas o Senhor chegará até nós para a honra e glória do teu santo nome. Vem, Senhor, sobre as doenças. Oh, o Senhor levantou Jesus Cristo na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nada pode prevalecer contra a obra do nosso Deus. Então manifesta-te, Pai, aquele que está na ilusão da doença, da morte. Eu repreendo agora o mal, eu repreendo a doença, a enfermidade que está se manifestando nesse corpo, seja ela cardíaca, seja ela o diabetes, seja o problema nos rins, no fígado, seja nas juntas, ou a inflamação, a infecção, aquela pessoa com alergias. Em nome de Jesus Cristo, eu digo: o mal caia por terra, toda a tua praga seja desfeita agora, seja anulada em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Criador, e o Senhor fará, porque o teu nome é verdade, o teu nome não é mentira. E eu digo: espírito do inferno, na autoridade que eu tenho como sacerdote do Deus Altíssimo, eu digo: retira-te do povo desta casa, retira-te daqueles que se afastaram desta casa, retira-te daqueles que por alguma situação abandonaram a obra de Deus, em qualquer lugar onde que seja. Em nome de Jesus eu digo: solta esse povo, larga esse povo, ele pertence a Deus, não pertence a você. Você está repreendido, está amaldiçoado, está lançado fora o teu mal, quebrado o teu poder, toda a tua obra caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que a prosperidade de Deus venha à vida desse povo, venha a esta casa, venha a esta igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus, e que assim seja. Amém e glórias a Deus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Pois bem, sexta-feira eu quero anunciar aqui, desde já, que sexta-feira estaremos entregando as alianças, e nós vamos ficar 70 dias aí orando e apresentando a palavra de Deus na vigília da verdade. Glórias a Deus, para que ela se manifeste na nossa vida, para que você seja liberto, seja curado em todos os momentos. E quarta-feira é dia da família, estamos entregando o azeite e entrando aí em 40 dias de oração, alimentando a família de Deus e derrubando o gigante.
40 dias nós vamos nos manter nessa oração pela família, em nome de Jesus Cristo. E eu chamo você quer ver a tua família salva, você quer ver a tua família liberta, curada, vamos apresentar diante de Deus, vamos fazer essa campanha, irmão, não fuja, você pode, você tem condição de vir, 9, 14, 19 e 30, você tem condição de vir e clamar pela tua família, venha receber o azeite consagrado do Senhor em nome de Jesus Cristo, e vamos buscar pela nossa casa, amém? Então até quarta-feira, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus os abençoe, que assim seja, amém. Fiquem aí com uma canção, vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Situação que estamos vivendo, Ele é o remédio e a solução. Vamos aplaudir nosso rei bem forte. Aleluia, vamos lá, povo de Deus. Ele é a solução, é o remédio, não há outro não, hein? Cantando já. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho pra quem quer andar na luz. O remédio é Jesus, Ele é o amigo fiel, Ele é a porta estreita, só Ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Há uma doença perigosa que é muito contagiosa e seu nome é pecado. E quem morrer com essa doença, quando chegar o juízo, será condenado. Não adianta Ave Maria, missa de sétimo dia, nem pelo sinal da cruz. O remédio indicado para curar o pecado é o nome de Jesus. O remédio é Jesus, olha, a solução é Jesus. Em Brasil, não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho para quem quer andar na luz. E as nações, o remédio é Jesus, Ele é o amigo fiel, Ele é a porta estreita, só Ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Procurar o feiticeiro, visitar o juazeiro, é inútil, meu amigo. Só mesmo o Filho de Deus, Jesus, o Rei dos Judeus, é quem nos livra do perigo. Não adianta acender vela preta, azul ou amarela para melhorar a sorte. O diabo é mentiroso, só Jesus é bom, Ele é quem venceu a morte. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Brasil, não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho para quem quer andar na luz. Há nações, o remédio é Jesus, Ele é o amigo fiel, Ele é a porta estreita, só Ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Joga lá na palma da mão pra Jesus, ó. Ele é o nosso remédio, é a solução, é a única saída. Ele é a solução. Vamos lá, Rogério, o remédio é Jesus. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Ei, não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho pra quem quer andar na luz. O remédio é Jesus, Ele é o amigo fiel, Ele é a porta estreita, só Ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Nem a psicologia, nem a força da magia, o charuto e a cachaça são atributos do pecado, deixa o homem escravizado a cada dia que passa. Tomando banho de arruda, sua vida nunca muda, nem aumenta a fé. Só Jesus é a saída, pois quem o tem na vida, nova criatura é. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho pra quem quer andar na luz. E você, ó, o remédio é Jesus, Ele é o amigo fiel, Ele é a porta estreita, só Ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. E o remédio quem é? O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho pra quem quer andar na luz. E você, o remédio é Jesus, Ele é o amigo fiel, Ele é a porta estreita, só Ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Ele é a porta estreita, só Ele tem a receita pra quem
do céu. Ele é a ponte estreita, só ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Valeu, pastor. Deus abençoe. Mais forte as suas falas para Jesus, que ele merece.